Gente querida, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Quinta, ou Conversas de Quinta. Vocês decidem qual o nome que vocês acham mais interessante. E para falar sobre Papo de Quinta ou Conversas de Quinta, a gente tem que tomar uma decisão, e é sobre decisão que eu quero falar com vocês hoje. Esse talvez seja um dos temas mais palpitantes, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista dos relacionamentos de uma maneira geral. A gente tem a tendência de querer buscar a decisão certa. A gente precisa ter a certeza de que estamos decidindo corretamente, certamente, a melhor decisão possível. E essa necessidade, essa expectativa humana, historicamente falando, ela sempre permeou o substrato, a sustentação das nossas decisões ao longo da vida. A gente sempre pergunta, será que eu estou decidindo certo? Será que essa decisão é a decisão melhor que eu posso tomar na vida? Aquela coisa toda, né? E isso embalou pensadores, estudiosos, filósofos, matemáticos, estatísticos, paramétricos ou não, etc., a tentar achar um caminho para dar para nós essa resposta que atendesse à nossa expectativa. Decidimos certo, ponto. Só que ao longo da história, a gente foi percebendo de que as decisões não podem ser classificadas entre certas ou erradas. A gente precisa criar um outro algoritmo agora para poder discutir esse assunto. E o algoritmo que se tem hoje presente nas literaturas mais atualizadas, nos estudos mais contemporâneos e nas provocações mais atuais, é de que o eixo da decisão deixa de ser o certo ou errado, para ser uma decisão sustentável ou não sustentável. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer agora não é se aquela decisão é certa ou errada, é se eu consigo sustentar a decisão que eu tomo. Porque o desafio é, se você consegue sustentar a decisão que você toma, os cenários que decorrem desta decisão serão consequência dela, portanto, e administrados por você, porque você os sustentará. Por outro lado, quando nós falamos de uma decisão que eu não consigo sustentar, abre aspas, por melhor que ela seja, você não consegue dar continuidade, portanto, você não consegue lidar com os cenários que decorrem dessa decisão. Então, esse é um primeiro desafio que eu coloco para a sua reflexão. Decidir é algo inerente ao ser humano. Nós decidimos 100% da nossa vida, em todos os tempos, em todos os momentos, nós estamos decidindo. Por exemplo, eu decidi gravar esse vídeo para você. Poderia não ter decidido isso. Eu escolhi esse tema, poderia não ter escolhido. E aí eu vim com essa roupa, poderia ter vindo com outra. Eu comprei um carro, poderia ter comprado um outro, e por aí vai. A questão, então, entendidamente, não está sustentada naquilo que é certo ou que é errado em si mesmo, mas se eu sou capaz de sustentar as decisões que quero tomar. Eu vou contar um caso para você. Eu tive um cliente, há algum tempo, que me procurou para preparar-se para um processo seletivo de VP, de vice-presidente, de uma corporação à qual ele estava vinculado. O vice-presidente aposentou-se e a companhia abriu um processo seletivo entre os seus executivos para que aquele, o melhor qualificado, segundo os critérios daquela companhia, fosse elevado à condição de VP, de vice-presidente. E este meu cliente me procurou para candidatou-se a essa vaga e me procurou para preparar-se para esse processo seletivo.
E nas conversas iniciais, a pergunta que eu fiz para ele é: por que você quer ser vice-presidente? Ele diz: olha, por algumas razões. A primeira delas é que está dentro da minha área de atuação, a segunda delas é que é um passo natural da minha carreira, e terceiro é que a remuneração decorrente dessa posição é uma remuneração absolutamente fantástica, vai triplicar o que eu percebo hoje, portanto, vai melhorar a minha vida em termos de receita, em termos de uma série de coisas. Houve, evidentemente, outros elementos no contexto, mas basicamente são essas três coisas. E na minha conversa com ele, o grande desafio foi perguntar para ele o seguinte: o que é que você acha que está presente quando a empresa lhe escolher para ser vice-presidente? Ou seja, por que eles vão lhe escolher? E aí ele listou todas as habilidades, competências, todas as atitudes que ele tinha, que estavam em consonância com a missão da empresa, projeto da empresa, visão de futuro da empresa e qualquer coisa assim. E aí eu perguntei para ele a seguinte pergunta: qual o custo invisível dessa escolha por sua parte? Que a empresa vai escolher o melhor, nós sabemos disso, mas do ponto de vista pessoal, qual é o custo invisível da sua escolha? Imagine que você agora foi eleito vice-presidente. Qual é o custo invisível? E ele me pergunta o conceito, né? Eu digo, custo invisível é tudo aquilo que lhe será cobrado a partir do momento da decisão que você tomou e que não foi previsto na decisão prévia. E aí, assim, em linhas gerais, exemplos apenas folclóricos sobre isso, eu digo, olha, vamos imaginar, você vai perceber uma remuneração aí acima de 100 mil reais, e a pergunta é, o que vai ser feito da sua vida? O que vai ser feito da sua agenda? O que vai ser feito das suas prioridades? O que vai ser feito da sua família? Imagine você chegar para o seu chefe e dizer assim: chefe, eu não posso ir a Nova York neste final de semana porque minha filha vai ser batizada. E o seu chefe vai dizer o seguinte: olha, eu não estou lhe pagando 100 mil reais por mês para você batizar a sua filha no dia da nossa reunião em Nova York. Larga tudo, remarca o dia da sua reunião, do seu batizado e vem para a reunião. Moral da história: quando nós começamos a avaliar os custos invisíveis, ou seja, tudo aquilo que estava presente nessa decisão, que aparentemente para ele tinha toda a conotação de ser uma decisão certa, ele começou a descobrir que o que ele iria pagar de custo invisível não era sustentável por ele. Resumo dessa ópera: no final do nosso processo, ele acabou optando por outras coisas que ele dava sustentação, relacionamento com a família, tempo, qualidade de vida, uma série de outras coisas, do que enfrentar uma situação que, veja, não é uma questão de certo ou errado, é que para ele, especificamente, não eram sustentáveis, dado o conjunto de valores que ele tinha prévios e que eram incompatíveis com os custos invisíveis da decisão que ele iria tomar. Então, eu preciso que você considere essa história para você entender três coisas bem rápidas do ponto de vista prático. Primeiro lugar, você vai ter que decidir. Não há alternativas. A vida não oferece alternativas a não ser decidir. Então, decida. Saia da incerteza, da insegurança e faça uma escolha para que a sua vida entre em movimento. Então, você vai ter que decidir. Segundo, você não tem como prever se uma decisão será certa ou errada, mas sim prever se você sustenta ou não sustenta a decisão que você toma. E terceiro, ao decidir com base na sustentabilidade, você vai criar um conjunto de cenários que não é necessariamente o cenário perfeito, mas é o cenário possível com o qual a sua vida entrará em movimento. E é o movimentar-se que faz com que a gente progrida em direção aos nossos objetivos. Decida com sustentabilidade, focado naquilo que você deseja, pensando no seu futuro pessoal e coletivamente. Um beijo para você e até as nossas conversas ou papo de quinta. Tchau.